Vamos lá, meus amigos, voltando aqui com a nossa ADI. Eu apago tudo, ADI. O que eu quero agora falar com vocês um pouquinho é sobre o procedimento da ADI. O procedimento da ADI, ele não está previsto na Constituição Federal. O procedimento da ADI está previsto na Lei 9868 de 99. É a Lei 9868 de 99 que regula todo o procedimento da ADI. É a Lei 9868 de 99 que regula todo o procedimento da ADI. E primeiro, o que a petição inicial da ADI deve conter? Primeiro, a petição inicial da ADI, ela deve conter, é muito fácil isso, professora, o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado. Nossa, professora, você está falando você está falando beabá. Não, nada é, como eu sempre falo, nada é tão simples quanto parece. O dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado. Na verdade, o legitimado ativo, o autor da ação, ele deve indicar qual que é o próprio objeto da ADI, qual que é a lei ou qual que é o ato normativo que foi impugnado. Por quê? Pelo princípio, gente, ele tem que indicar pelo princípio da congruência, em homenagem ao princípio da congruência de pedidos. Nossa, mas professora, você é professora de direito constitucional ou de processo civil? Eu não sei, eu sei tanto de processo civil quanto eu sei cantar Gal Costa. É o meu mesmo conhecimento em processo civil. É constitucional aqui que nós estamos tratando. Então, pelo princípio da congruência, o juiz só pode decidir aquilo que lhe foi pedido. É o princípio da congruência, todo mundo sabe. O juiz só pode decidir aquilo que lhe foi pedido. Da mesma forma, o STF, ele só pode se manifestar sobre a inconstitucionalidade, só pode declarar a inconstitucionalidade ou não dos dispositivos que constem expressamente da petição inicial. Muito fácil isso. Essa é a regra geral. Como tudo inconstitucional, temos exceções. O STF, excepcionalmente, ele tem admitido a mitigação do princípio da congruência. Como assim, professora? Vou explicar. O STF tem admitido que dispositivos não impugnados expressamente na Constituição Federal sejam declarados inconstitucionais pela técnica da inconstitucionalidade que despenca. Inconstitucionalidade por arrastamento, pela técnica da inconstitucionalidade por arrastamento. A técnica da inconstitucionalidade por arrastamento, também chamada de inconstitucionalidade consequente, também chamado de inconstitucionalidade por reverberação normativa, inconstitucionalidade por arrastamento, inconstitucionalidade consequente, inconstitucionalidade por reverberação normativa, também inconstitucionalidade chamada inconstitucionalidade por atração. Pode cair, qualquer um desses nomes são sinônimos. Inconstitucionalidade por arrastamento, inconstitucionalidade consequente, inconstitucionalidade por atração ou inconstitucionalidade por reverberação normativa. São mitigações do princípio da congruência, admitindo que o STF declare a inconstitucionalidade de dispositivos que não foram impugnados expressamente na petição inicial pelo autor da ADI. Quando isso pode ocorrer? A declaração da constitucionalidade de uma norma pode provocar, consequentemente, a declaração de inconstitucionalidade. Prestem muita atenção nisso, porque isso despenca e é tema novo. A inconstitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade de uma norma pode provocar
consequentemente, ao reconhecimento da inconstitucionalidade de uma outra norma que possui com essa norma que possuem entre elas relação de interdependência. A declaração da constitucionalidade de uma norma pode provocar, consequentemente, ao reconhecimento da inconstitucionalidade de uma outra norma que possui com ela uma relação de interdependência, uma relação de instrumentalidade. Isso ocorre quando o STF declara a inconstitucionalidade da norma principal de uma lei. Ele deve declarar a inconstitucionalidade de todas as normas que são acessórias a essa lei. Todas as normas que são acessórias. Por exemplo, um decreto regulamentar. O Estatuto do Desarmamento é a lei principal. Se o Estatuto do Desarmamento for declarado inconstitucional, todos os decretos, aqueles monte de decreto que regulamenta arma de fogo, o porte, o CAC, o CA4, todos aqueles decretos que regulamentam o Estatuto do Desarmamento são normas acessórias. Esses decretos, essas normas secundárias, essas normas acessórias, você concorda que elas têm caráter secundário? Elas têm relação de interdependência com o Estatuto do Desarmamento? Se o Estatuto do Desarmamento for declarado inconstitucional, todos os decretos que regulamentam o Estatuto, consequentemente, por arrastamento, eles também estão contaminados. Eles também estão contaminados. E eles deverão ser declarados inconstitucionais também, mesmo que não haja pedido expresso da parte. Entenderam isso? Então, o autor da ADI, ele vai fazer a impugnação da lei principal e o STF, ele vai por arrastamento, por via de consequência, por atração, declarar a inconstitucionalidade dessa norma principal, dessa lei principal e também de todas as normas que são acessórias a eles, que estão instrumentais a ele. Exemplo clássico: se houver uma ADI contra o Estatuto do Desarmamento, dizendo que o Estatuto do Desarmamento é inconstitucional, e se o STF entender que o Estatuto do Desarmamento de fato é inconstitucional, ele vai declarar a inconstitucionalidade do Estatuto do Desarmamento e vai arrastar para baixo da inconstitucionalidade todos os decretos que regulamentam esse estatuto, porque eles também estão contaminados, eles são consequentemente inconstitucionais, ainda que não haja pedido expresso da parte. Eu quero que vocês entendam isso como a gente entende Jesus na nossa vida. Tem que entender isso porque isso despenca. Constitucionalidade por arrastamento, por atração, por inconstitucionalidade consequente ou por reverberação normativa, consiste no fato de que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma provoca consequentemente a declaração, o reconhecimento da inconstitucionalidade de outra norma que possui com ela relação de interdependência, de instrumentalidade, ainda que não haja pedido expresso da parte autora. Ficou claro isso? Além disso, falei que precisa constar o dispositivo da lei ou do ato normativo violado. Precisa constar também os fundamentos jurídicos do pedido. Na petição inicial, precisa constar os fundamentos jurídicos do pedido. Os fundamentos jurídicos do pedido. Aí que vem a observação que eu quero falar para vocês. Veja, o STF não fica adstrito aos fundamentos jurídicos do pedido apresentados na petição inicial da ADI. Ele não fica adstrito, porque a ADI é considerada
uma causa, uma ação, a ADI, ela é considerada uma ação de causa de pedir aberta. Então vamos dizer, naquela minha lei X, que eu falei para vocês, aquela lei estadual X, que veda a participação em concurso de candidatas mulheres, candidatas morenas e candidatas que possuam tatuagem, o legitimado ativo, ele ajuiza a ADI, sob o fundamento de que a Lei X, nos seus artigos 1º, 2º e 3º, eles são inconstitucionais sob o fundamento jurídico do pedido de que fere o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, certo? Esse é o fundamento jurídico do pedido. Só que o que eu falei é que a ADI é uma ação que possui causa de pedir aberta. O tribunal, ele não está adstrito ao fundamento apresentado na petição inicial. Ele não está adstrito. Ele pode entender que a Lei X é sim constitucional, mas não por ferir o princípio da igualdade, mas sim porque ela foi aprovada com quórum errado. É uma lei complementar que foi aprovada com quórum de maioria relativa. Ele pode entender que a Lei X é sim constitucional, mas ela não é materialmente inconstitucional. Ela é apenas formalmente inconstitucional. Ele não está adstrito ao fundamento da inconstitucionalidade apresentada pelo autor na ADI. Não está adstrito. Por quê, gente? Porque a análise da ADI, ela não analisa o dispositivo da lei impugnada de forma isolada. Na verdade, a ADI, ela faz uma análise da compatibilidade global uma análise da compatibilidade do dispositivo não de forma isolada, mas de forma global em relação a todo o ordenamento constitucional, de forma global. Então, o tribunal não está adstrito, muito embora seja necessário, como condição da ação, a parte mencionar os fundamentos jurídicos do pedido, o STF não está adstrito a ele. E, por fim, ele precisa constar o pedido e suas especificações. O pedido e suas especificações. Esse precisa constar na petição inicial da ADI. E proposta a ADI, não se admite a desistência. Proposta uma ADI, não se admite desistência. Isso é muito importante. Isso pode cair numa prova preambular de vocês. Não se admite desistência da ADI. E também um outro ponto que eu quero falar para vocês. Não se admite na ADI intervenção de terceiros. A Lei 9868 de 99 veda a admissão de intervenção de terceiros no processo da ADI, mas poderá ser admitida a figura do amicus curiae. Amicus curiae. É vedada a admissão, é vedada na ADI a intervenção de terceiros no processo de ADI. Mas o relator da ADI, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator da ADI, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, pode admitir a figura do amicus curiae por despacho, isso também é importante, irrecorrível, por despacho irrecorrível. A figura do amicus curiae, o amicus curiae o que é? É a manifestação de entidades ou órgãos de classe que tenham grande representatividade, grande conhecimento naquela matéria objeto da ADI, e o amicus curiae nada mais é que vai dar pluralismo ao debate. Então são figuras que possuem interesse, que possuem conhecimento técnico naquela lei, na lei impugnada, e que vai poder defender ou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da referida lei ou do referido ato normativo. E põe uma outra observação aí de ADI. Não se pode alegar
prescrição e decadência em face do ajuizamento de ADI. Não se admite prescrição ou decadência na ADI. Por quê, gente? Porque há leis inconstitucionais não se convalidam no tempo, não se convalidam em razão do decurso do tempo. Uma lei que contraria a constitucionalidade é uma lei natimorta. Ela possui um vício congênito, ela possui um vício de origem que não se convalidam com o tempo. Portanto, como vício, como a inconstitucionalidade não, é um vício congênito, é um vício de origem. A ação, ela é a lei ela é natimorta, a inconstitucionalidade não se convalida com o tempo, portanto não há que se falar em prescrição ou tampouco em decadência. Outro ponto que cai em prova de concurso é sobre a medida cautelar na ADI. Medida cautelar na ADI. Medida cautelar na ADI. Medida cautelar. Medida cautelar na ADI. Só para ficar mais decente a nossa lousa, né? É o Ninho de Mafagafos, o conhecido, o conhecido mundialmente Ninho de Mafagafos. Já, minha fama já tá péssima com o Ninho de Mafagafos. Medida cautelar. Vamos falar um pouquinho de medida cautelar que cai em prova de concurso. É cabível a concessão de medida cautelar nas ADIs. É cabível a concessão de medidas cautelares na ADI, desde que a parte autora comprove o fundamento, o fumus boni iuris e o periculo in mora. Isso é fácil. Comprovando o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, a plausibilidade do direito e o perigo da demora, o periculo in mora, nada impede a concessão de ADI. Isso está previsto, inclusive, no artigo 10 e 11 da Lei 9868 de 99. E qual que é o procedimento? A medida cautelar, ela pode ser concedida pelo plenário do STF nas ADIs, né? Quem concede é o plenário do STF. A medida cautelar é concedida pelo plenário do STF pelo quórum de maioria absoluta. Pelo quórum de maioria absoluta. A medida cautelar ela é concedida pelo plenário do STF pelo quórum de maioria absoluta. E ela somente pode ser tomada se presentes na sessão de julgamento pelo menos 8 ministros. Então, o quórum para concessão da cautelar é maioria absoluta e o quórum para julgamento é de 2/3 dos ministros. O quórum para julgamento é de 2/3 dos ministros, isto é, 8 ministros, e o quórum para concessão da maioria da medida cautelar é maioria absoluta, isto é, 6 ministros. Certo? Então, para a sessão, na sessão para análise, para concessão ou não da medida cautelar, tem que estar presente pelo menos 2/3 dos ministros do STF, 8 ministros. Mas para concessão da medida cautelar é necessário o voto da maioria absoluta dos membros, isto é, 6 ministros. A medida cautelar, ela também é dotada de eficácia erga omnes, só que ela é concedida, a medida cautelar, ela é eficácia erga omnes contra todos, só que diferente da decisão da ADI, ela é concedida com efeitos ex nunc. Por se tratar de uma decisão provisória, por se tratar de uma decisão eminentemente provisória que pode ser revogada a qualquer tempo, a cautelar ela gera efeitos ex nunc, isso é, ela gera efeitos da decisão para frente, salvo se o STF entender de forma motivada que deve conceder à medida cautelar eficácia retroativa. Então, em regra, efeitos erga omnes e ex nunc, isto é, gera efeitos da decisão para frente, salvo se o STF entender que deva conceder eficácia retroativa.
Aí, nesse caso, o STF tem que motivadamente justificar dessa forma. E aí, uma outra observação, que a Lei 9868, que rege o procedimento da ADI, ela prevê expressamente o efeito repristinatório da ADI. A ADI é dotada de efeito repristinatório. A ADI é dotada de efeito repristinatório. E o que isso quer dizer? Efeito repristinatório. Isso quer dizer que a concessão da medida cautelar, ela torna aplicável a legislação anterior que revogou aquela lei. Então vamos dizer, a concessão da medida cautelar, ela suspende a vigência e a eficácia de uma lei. Só que além dela suspender a vigência e a eficácia de uma lei, ela torna aplicável a lei anterior que foi revogada pela lei que foi impugnada. Não entendi nada, então vamos lá. A lei A, existia a lei A, vigente aqui. Essa lei A, ela foi revogada pela lei B. Certo? Acompanhou? A lei A foi revogada pela lei B. Contra a lei B, foi ajuizada uma ADI. E nessa ADI foi pedida expressamente medida cautelar. Porque houve fumus boniuris e periculo in mora. Essa lei tem que ser retirada do ordenamento jurídico. A vigência e eficácia dessa lei tem que ser suspendida imediatamente, sob pena de causar danos irreparáveis. A medida cautelar foi concedida. Concedendo essa medida cautelar, a vigência e a eficácia da lei B, fica suspensa. Certo? A vigência e eficácia da lei B fica suspensa. Mas além de suspender a vigência e eficácia da lei B, há o efeito repristinatório. A lei que foi revogada, a lei anterior que foi revogada por essa lei, volta a surtir efeitos. Ela torna aplicável a lei que foi revogada pela lei impugnada. A lei A não foi revogada pela lei B? A lei B foi declarada inconstitucional em medida cautelar. Além da lei B sair de vigência, ter sua vigência e sua eficácia suspenso, ela volta à tona a lei A que foi por ela revogada. Isso chama-se efeito repristinatório. A lei A volta a viger, volta a ter vigência, porque há o efeito repristinatório da ADI. Para que não haja o efeito repristinatório da ADI, esse efeito repristinatório, ele é automático. Suspendendo a eficácia de uma lei B por meio de medida cautelar, automaticamente a lei que ele revogou volta a surtir efeito, volta a ter eficácia. Então, suspendendo a eficácia da lei B, a lei que ele revogou, a lei A que ele revogou, volta a viger, volta a ter vigência. Só não vai ter vigência se o STF dispuser de modo contrário, de forma expressa na decisão. O STF tem que afastar de forma expressa o efeito repristinatório. Ele tem que falar, a lei B, ela é inconstitucional, mas neste ato não está vigente a lei anterior que ele revogou. Ele tem que, de forma expressa, dispor de forma expressa em sentido contrário. Mas para isso, para que o efeito repristinatório não aconteça, é necessário a ocorrência, é necessário que a parte peça isso na petição inicial. Que a parte autora, há necessário o pedido expresso da parte autora nesse sentido. Na petição inicial, ele tem que pedir a medida cautelar, e tem que dizer que, na verdade, ele não deseja o efeito repristinatório expresso. Ele não deseja o efeito repristinatório automático, que ele não quer que a lei que a lei impugnada revogou volte a ter vigência. Certo?
Acabamos medida cautelar. E para finalizar a nossa aula, o nosso bloquinho de aulas, vamos falar do quórum para julgamento da ADI. Quórum para julgamento da ADI. O quórum para julgamento, o quórum para julgamento. O que é o quórum para julgamento? O que é o quórum para julgamento? Quórum para julgamento é o número mínimo de ministros que deve estar presentes na sessão para que o julgamento ocorra. O número mínimo de ministros que devem estar presentes na sessão para que o julgamento ocorra. O quórum para julgamento é de 2/3. É de 2/3. Isto é, devem estar presentes 8 ministros. O quórum para julgamento é de 2/3. Isto é, devem estar presentes 8 ministros. Agora o quórum para decisão. O quórum para decisão, o que é o quórum para decisão? É o número mínimo de votos que precisa existir para que se reconheça a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da referida lei impugnada. O quórum para decisão é de maioria absoluta. O quórum para decisão é de maioria absoluta. Isto é, 6 ministros. Então, o quórum para o julgamento é o número mínimo de ministros que deve estar presente na sessão para que o julgamento ocorra. Quórum de 2/3, isto é, tem que estar presente 8 ministros. Agora o quórum para votação, o quórum para decisão é o número mínimo de votos que precisa para que se reconheça a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de determinada lei ou de determinado ato normativo. O quórum para decisão é de maioria absoluta, isto é, 6 ministros. E a decisão que declara a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade. A decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada lei ou de determinado ato normativo é irrecorrível. A decisão que reconhece a constitucionalidade de determinada lei ou de determinado ato normativo é irrecorrível, somente é cabível embargos de declaração, sendo somente cabível embargos de declaração. Não é cabível ação rescisória, isso cai. Não é cabível ação rescisória. E a decisão da ADI gera efeitos erga omnes, isto é, contra todos, efeito ex tunc, isto é, ela retroage ao nascimento da lei, salvo modulação que falamos na nossa aula anterior, e ela gera efeitos, além de efeitos erga omnes, ela gera efeitos vinculantes. Ela gera efeito erga omnes e vinculantes. Quem que ele vincula? Quem que a ADI vincula, gente? A ADI, ela vincula todos os demais órgãos. Ela é vinculante, vincula todos os demais órgãos do Poder Judiciário, com exceção do próprio STF, como também toda a administração pública, seja direta, seja indireta, seja fundacional, autárquica, de todas as esferas de governo, de todos os entes federativos, da União, dos estados, do DF e do município. Então, a decisão da ADI, ela gera efeitos erga ex tunc, então, a decisão efeitos temporais ex tunc, retroage ao início da lei. Falamos muito disso na nossa aula anterior, que está no banner aí no YouTube. Isso falamos de forma bem extenuante aí dos efeitos ex tunc, nada mudou. E efeitos erga omnes, vale contra todos, e vinculantes. A decisão da ADI vincula
todos os demais órgãos do Poder Judiciário, recai sobre todos os demais órgãos do Poder Judiciário, juízes ou tribunais, na sua função jurisdicional, com exceção do próprio plenário do STF. O STF, o efeito vinculante não recai sobre o STF, porque o STF ele pode oxigenar a sua jurisprudência. Ele pode decidir em sentido contrário. Sem problema nenhum, o STF ele pode oxigenar a sua jurisprudência. Hoje ele pode entender que essa lei é inconstitucional, amanhã, em razões de mudanças sociais, razões políticas, razões econômicas, razões culturais ou razões jurídicas, ele pode modificar a sua interpretação. Ele não está vinculado às suas próprias decisões. E também não vincula os demais órgãos da administração pública, seja direta, indireta, fundacional e autárquica, de todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e município. Mas não vincula, isso é muito importante, o poder judiciário na sua função típica de legislar. Não vincula o Poder Judiciário na sua função típica de legislar. O que isso quer dizer? O Poder Judiciário, no Poder Legislativo, perdão, falei errado, é o Poder Legislativo, ó, não vincula o Poder Legislativo. O Poder Legislativo na sua função típica de legislar. Ele vincula o Judiciário, ele vincula a administração pública, mas não vincula o Poder Legislativo na sua função típica de legislar. O que isso quer dizer? O legislador, ele não está adstrito, ele não está vinculado à decisão do STF. O Poder Judiciário, ele pode muito bem inovar a ordem jurídica da maneira que quiser. Ele pode muito bem, hoje, a lei constitucional, a lei A, foi julgada inconstitucional. Amanhã depois, o Congresso Nacional, ele pode editar a lei B exatamente com conteúdo idêntico à lei A. Pode muito bem, o máximo que vai acontecer é essa lei B ser declarada novamente constitucional. O Poder Judiciário, ele pode muito bem, hoje uma lei A foi julgada inconstitucional, ele pode muito bem editar uma emenda constitucional exatamente com conteúdo igual à lei que foi declarada inconstitucional. Isso ocorre para evitar o fenômeno que a doutrina fala da fossilização da Constituição Federal. A petrificação, se o Poder Legislativo, na sua função típica de legislar, tivesse vinculado à decisão do STF, a gente não poderia, isso impediria a constante atualização da Constituição Federal e dos textos normativos e das leis. Então, nada impede que o STF decida de um modo e o Poder Legislativo edite uma decisão contrário à jurisprudência do STF. E eu vou dar um exemplo muito atual. Nada impede que o Poder Judiciário edite uma emenda constitucional totalmente contrária à jurisprudência do STF, uma emenda constitucional que fale a mesma coisa que é da lei que ela declarou inconstitucional. Nada impede que haja a superação legislativa da jurisprudência. Nada impede que haja a reversão legislativa da jurisprudência do STF. A superação, a reversão legislativa da jurisprudência do STF. E eu vou dar um exemplo que vocês não vão ter como esquecer isso. Recentemente, o STF, para finalizar nosso bloquinho, o STF, no julgamento do recurso extraordinário 635-659, o STF, no julgamento do recurso extraordinário 635-659, o que o STF entendeu? Ele entendeu que o porte de maconha para consumo pessoal deixou de ser crime, remanescendo apenas como uma infração administrativa. Essa foi a decisão do STF no julgamento do recurso extraordinário 635-659.
Ele entendeu que aquele que porta, o indivíduo que porta até 40 gramas de maconha ou que possui até 6 plantas fêmeas é presumidamente um usuário e não é mais um criminoso. Isso não é mais crime, não é mais considerado uma infração penal, é apenas uma infração de ordem administrativa. Deixou de ser crime. O STF, isso foi o julgamento do STF, a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Houve a descriminalização, não houve a legalização, passou a ser uma infração administrativa. O legislativo, numa reação a essa jurisprudência do STF, tramita perante o Congresso Nacional a PEC 45 de 2023. A PEC 45 de 2023, na verdade, ela é em sentido oposto dessa jurisprudência. Porque o Poder Legislativo não está vinculado às decisões do STF. Ele está pouco se lixando às decisões do STF. Ele pode muito bem legislar em sentido contrário à jurisprudência. E essa PEC 45 de 2023 justamente vem com esse intuito. Ele pretende editar uma emenda constitucional corretiva da jurisprudência. Ele pretende inserir no artigo 5º o inciso 80. Ele pretende inserir no artigo 5º o inciso 80. E o inciso 80, ele vai considerar crime o porte e a posse de qualquer substância entorpecente, independentemente da quantidade. A PEC 45 de 2023, ela pretende inserir o artigo 5º, o inciso 80 no artigo 5º, considerando como crime a posse e o porte de qualquer substância entorpecente, independentemente da quantidade. Concorda que a PEC aqui, o artigo 5º, inciso 80, é completamente contrário à decisão do STF? E por que isso é possível? Porque o Poder Legislativo não está vinculado. O efeito vinculante não recai sobre o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele pode muito bem superar, ele pode muito bem reverter essa jurisprudência, seja por meio de lei infraconstitucional, seja por meio de emenda constitucional. Ele pode muito bem reverter essa jurisprudência. Isso é possível, isso existe graças a um fenômeno muito cobrado em prova de concurso chamado efeito backlash. Professora, você está internacional? Tô internacional agora. Efeito backlash. O efeito backlash nada mais é do que uma reação conservadora de uma parcela da sociedade ou das próprias forças políticas, como o Congresso Nacional, diante de uma decisão do STF de cunho muito liberal, de cunho muito progressista, envolvendo um tema polêmico. O efeito backlash, gente, nada mais é do que um movimento de grande rejeição, de grande reprovação em relação a certa decisão judicial do STF, forçando com que o Congresso Nacional edite leis que corrijam, que neutralizem, que superem a jurisprudência do STF. É o caso aqui, da PEC 45. É o efeito backlash. Foi um furdúncio, uma falação, descriminalização da maconha. A parcela mais conservadora da sociedade se mobilizou e demonstrou a sua insatisfação. O próprio Congresso Nacional demonstrou a sua insatisfação. E essa PEC, que já tramitava desde 2023, passou a tramitar em regime de urgência, para demonstrar a insatisfação, a reação conservadora, essa rejeição por parte de parcela da sociedade e do próprio Congresso Nacional, para reverter a jurisprudência, para superar a jurisprudência, para ocorrer a reversão legislativa da jurisprudência. Ficou claro isso, gente?
finalizamos aqui com muito orgulho, com muito louvor, finalizamos aqui a nossa aula de ADI. Eu acho que a gente conseguiu exaurir o tema aí. Qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição de vocês, seja nos canais oficiais aí do DePaul, seja nas minhas redes sociais. Fiquem muito à vontade para tirar dúvidas. Beijo enorme e bons estudos. Até uma próxima.